Senhor, nós oramos pela vida do Maurício nessa noite. Ah, Senhor, como o Senhor tem sido bom com a gente, como o Senhor tem cuidado de nós, através da sua palavra, através dos ensinos, de tudo que nós temos aprendido aqui nessa igreja, Senhor. Então, nós te pedimos, Senhor, que a sua graça, mais uma vez, superabunde sobre a vida do Júnior, e que o nosso coração esteja aberto, que a nossa mente esteja cativa à tua palavra. Nós oramos pela vida dele, nós abençoamos a vida dele, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Quando eu estava vindo para cá, eu peguei essa camisa e falei assim, vou lembrar dos tempos antigos da Missão Ágape. Blusa de Pastor Elcio com blusa de Kombi Mickey, Pastor Robson com blusa do Loki. Isso aí ninguém explica não, tá? Ninguém explica Deus e passou com a camisa do Loki. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Obrigado, Jesus. Aquele que conseguir encontrar, por favor, ficar sobre os seus pés para a leitura da palavra. 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 1, tá? Diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isso é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Nas suas mãos estão a força e o poder, e ninguém pode se opor a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra diante de Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos apresentaremos diante de ti nesse templo, pois ele leva o seu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Aleluia. Podem se assentar. Eu estava pensando, enquanto eu preparava essa mensagem, sobre a nossa teoria de confiar em Deus. Porque na teoria todo mundo entende. Nós precisamos confiar no Senhor, depositar a nossa esperança nele. Só que muitas das vezes na prática não é o que acontece. Na prática a gente, no meio da confusão, só a gente sabe o que acontece, né? As coisas dificultam, apertam, e a primeira coisa que a gente faz é desesperar. É o tal daquele botãozinho que tem no ônibus, assim, em caso de emergência, puxa a alavanca. Você está doido para puxar, que a emergência já chegou. São nessas horas que a Bíblia nos ajuda com histórias de homens que, em situações parecidas com as nossas, ou até piores, demonstram essa confiança em Deus. É nessas horas que nós precisamos voltar para a palavra de Deus para entender o que de fato é confiar no Senhor. Algumas pessoas deturpam o Antigo Testamento, outras ignoram o Antigo Testamento. Isso tudo é estratégia de Satanás, porque ele não quer que a gente leia o Antigo Testamento como ele realmente é, a história do povo de Deus. Uma história que vai nos ensinar que homens erram, homens falham, mas o Senhor nunca falha. O Senhor nunca deixa de agir, o Senhor nunca deixa de abençoar, e o Senhor sempre está presente quando o nome dele é invocado. É isso que o Antigo Testamento tem a nos dizer. Não está falando de campanha, irmãos.
Não está falando que você tem que girar e rodopiar e fazer, não. Está te mostrando a história de homens de Deus, nos mostrando a história de pessoas que fizeram errado e se deram mal, mas de homens de Deus que buscaram o Senhor da maneira que Deus pediu, da maneira que Deus quis, e Deus atendeu essas pessoas, tá? Mas nós não vamos falar do atendimento do Senhor, e sim desse pedido de ajuda, dessa confiança no Senhor. Para isso, eu preciso dar a vocês um pequeno panorama sobre Crônicas. O que está acontecendo aqui para esse povo estar atacando? Quem que é esse tal de Josafá? O que está acontecendo com esse povo? Essa história se passa em Judá. Para quem não sabe, Judá é o reino do sul, composta por duas tribos, Judá e Benjamim. O filho de Salomão fez uma besteira das grandes e as tribos se dividiram em duas, reino do norte e reino do sul. O reino do sul são duas tribos só, Judá e Benjamim, e o nome é Judá. O reino do norte são as outras 10 tribos. Então a gente entende aqui que são duas tribos só, tá? Lembre-se que são 3 povos tentando atacar 2 tribos só, tá? Mas nós vamos chegar aí. Essa tribo de Judá, ela manteve a descendência de Davi no trono. Então Davi, Salomão, o filho de Salomão, o filho do filho de Salomão e Josafá. O filho do filho de Salomão. O filho de Salomão é avô de Josafá. Tá bom? Jesus veio da tribo de Judá. E isso é uma promessa que o próprio Deus fez a Davi. Ele prometeu que por causa do coração de Davi, sempre teria alguém da descendência dele no trono. Os judeus esperavam o descendente de Davi, aquele da tribo de Judá. E ele veio, Jesus. Tá? No contexto, Josafá foi o 4º rei de Judá, filho de Asa. Ele foi um rei fiel a Deus, buscando reformas religiosas e incentivando o povo a seguir o Senhor. No entanto, antes disso aqui acontecer, ele comete um erro ao se aliar com Acabe, o rei de Israel, que era terrível, tá? Terrível. Para vocês que não estão familiarizados com Acabe, ele é só marido de Jezabel, só isso. Mas depois, Josafá reconhece que ele errou, depois que Acabe morre também, né? Não tem como não reconhecer. E volta a buscar o Senhor. No capítulo 20, Judá enfrenta uma ameaça militar séria, uma aliança entre 3 povos inimigos de Israel. Pensa o seguinte, durante um tempo, eu vou explicar quem são esses povos, em determinados momentos, foram inimigos do povo de Deus. Agora, um povo que tinha 12 tribos, tem 2, e os 3 povos se juntam para destruir essas 2 tribos. Para vocês terem uma noção mais ou menos de número, tá? Os moabitas, eles são descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, através da sua filha mais velha. Para quem não conhece a história, Ló é aquele cara que foge de Sodoma e Gomorra, a mulher vira estátua de sal. Estão lembrados? Estamos firme e forte até aí? As 2 filhas, achando que não iam ter descendência, embebedam o pai Ló e têm filhos com o pai. Desses filhos, nasce Moabe, que é o filho da mais velha, e dá origem aos moabitas, tá? Os moabitas habitavam na região leste do Mar Morto e adoravam um deus Quemos, e frequentemente se opunham a Israel. Deus havia proibido Israel de atacar Moabe durante a conquista na terra prometida. Em Deuteronômio, não ataque esse povo, tá? Sobre os amonitas, também são descendentes de Ló, descendentes do filho mais novo, tá? Da filha mais nova de Ló, na verdade. Viviam ao nordeste de Moabe, na Cisjordânia, e adoravam ao deus Moloque, e seus cultos envolviam sacrifício humano. Gente boa, povo bom. Deus também ordenou que Israel não atacasse inicialmente. Aí vocês começam a entender por que Josafá, na oração dele, está falando, olha, nós poupamos esse povo, e agora esse povo retribui nos atacando. E os meunitas, que é uma tribo dos edomitas, uma confusãozinha lá. Eles eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Habitavam ao sul do Mar Morto e frequentemente guerreavam contra Israel. Os edomitas se recusaram a deixar Israel passar no Êxodo. O povo estava passando no deserto, chegou ali na cidade deles, eles não deixaram passar. Ou seja, inimigos históricos de Israel se juntando para destruir 2 tribos. Tá? Para vocês terem noção de tamanho. E aí nós chegamos à oração de Josafá, e eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta ainda. E a gente vai começar a ler aqui do versículo 6, tá? Diante da ameaça, Josafá convoca um jejum em todo o reino, reúne o povo no templo para buscar a Deus, e primeiro, na oração de Josafá, ele reconhece a soberania de Deus. Vamos ler o versículo 6?
E orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Nas suas mãos estão a força e o poder, e ninguém pode se opor a ti. Ele começa a oração exaltando quem Deus é. Josafá exalta Deus, lembrando que ele tem controle sobre todas as coisas, inclusive sobre os inimigos deles, né? Do versículo 7 ao 9, ele passa a lembrar da promessa de Deus, ou seja, o que Deus fez. Vamos ler? Versículo 7. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra diante de Israel, teu povo, e deste para sempre os descendentes do seu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário e honra o teu nome, dizendo, e aí prestem atenção nessa parte aqui: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos apresentaremos diante de ti nesse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás. No tempo de Salomão, templo não, tá, gente? No tempo de Salomão, Salomão ora a Deus para que Deus ouvisse o povo toda vez que o povo clamasse no templo. E é daí que vem aquele versículo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A atitude de Josafá e do povo estava cumprindo exatamente a condição de Deus. Eles estavam se humilhando, orando e buscando a Deus. Tá? Então, a primeira coisa que Josafá faz é reconhecer quem Deus é. A segunda coisa é reconhecer o que Deus já fez, as promessas do Senhor. Num tempo onde, entendedores entenderão, a caixinha de promessa está se expandindo, está virando devocional, as pessoas estão atrás de promessas que não foram feitas para elas. As pessoas estão atrás de versículos isolados para afagar o ego delas. Nesse meio, Satanás tem nadado de braçada, com pessoas achando que Deus prometeu elas coisas que Deus sequer prometeu a ninguém, na verdade, ou a alguém específico da palavra de Deus. A gente precisa se apegar às promessas que Deus realmente fez, como essa daqui: se o meu povo se humilhar e buscar, eu vou sarar esse povo. Deus sempre prometeu estar com aqueles que o buscam, sempre. Sabe, quando eu converti, eu estava muito nessa... Eu peguei essa época do cristianismo, onde as pessoas queriam, em todo culto, sentir a Deus. Não sei se é assim hoje em dia mais, porque eu não estou mais no meio dessa galera, graças a Deus. Mas, na minha época era assim. Se eu chegava num culto, estava rolando um louvor como esse aqui, e eu não sentisse a presença de Deus, Deus estava com raiva de mim, ele tinha virado o rosto, alguma coisa tinha acontecido. Algum pecado ele descobriu, sei lá, alguma coisa tinha acontecido. Até que um dia eu ouvi um pastor dizer que Deus tinha prometido na palavra dele: eis que estou com vocês todos os dias, até a confirmação dos séculos. Se ele prometeu, eu não preciso sentir, ele prometeu. Hoje eu não estou sentindo o Senhor, a promessa continua válida. Só que esse tipo de promessa não enche os olhos. Nós queremos promessas de bens, nós queremos a promessa, até falando sobre confiança em Deus, da resolução dos nossos problemas. Eu vou falar o que aconteceu aqui no final da guerra, mas muitas das vezes a gente não quer saber de nada, a gente só quer saber de resolver. O povo quer saber de nada. É daí que surge o jeitinho brasileiro, sabia? O cara não quer saber de regra, o cara quer resolver o problema dele. É por isso que ele bate lá na porta no vidrinho lá do banco e fala assim: tem como? Não tem, nego. Realmente não tem. Por quê? Porque ele quer resolver o problema dele. Ele não liga para normas, ele não liga para as regras. Então, assim, nós temos esse problema, tá? Terceiro, Josafá, então, apresenta a injustiça dos seus inimigos. Ou seja, agora, Josafá vai falar o que está acontecendo. Depois de exaltar o Senhor e se lembrando o povo em oração das promessas do Senhor, agora eu vou tratar do que está acontecendo. Vamos ler versículos 10 e 11. Que barulho é esse? Está ouvindo? Não. Sei lá. Está dando um ecozinho. Versículos 10 e 11, tá?
Agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Esse povo, os moabitas, os amonitas, foram poupados por Israel, depois que ele saiu do Egito. E agora esse mesmo povo passa a atacar Israel, que está fragilizada. Como eu expliquei para vocês, o reino do norte tinha as suas 10 tribos, eles estavam atacando o reino do sul. Acabe, o rei do norte, tinha acabado de morrer. Parece um Game of Thrones, né? Rei do norte, rei do sul. Mas a ideia é que agora Israel está fragilizada. Agora é a hora dos inimigos atacarem. E não é um povo só atacando, são 3. Agora, esse mesmo povo estava retribuindo essa misericórdia com um ataque traiçoeiro. E aí, Josafá passa, para finalizar a oração dele, a confessar a dependência no Senhor. Não tem o que fazer. São três exércitos gigantescos contra 2 tribos. Nós só podemos confiar no Senhor. E graças a Deus que podemos confiar no Senhor. Versículo 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. E aí vem uma parte do versículo que é uma frase famosa, não sei se vocês já tiveram ouvido, mas não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. O que me encheu os olhos dessa passagem foi isso. Por quê? Algumas passagens antes, capítulo 18, conta a história de Acabe. E é uma história muito bacana, tá? O cara que não serve ao Senhor, Deus procura vários profetas perguntando se ele vai vencer a guerra. E todos eles falam, 400 profetas falam assim, vai, nego, pode ir para a guerra que você vai vencer. E aí Josafá fala assim, mas você não tem um profeta do Senhor aí, não? Aí Acabe fala assim, eu tenho, rapaz, mas esse cara só profetiza coisa ruim para mim. Eu não vou chamar, não. Chamam ele, e ele zomba de Acabe, fala assim, vai, você vai vencer. E Acabe fala assim, fala a verdade, senhor. E a resposta do profeta é, eu vi o Senhor sentado no seu trono, perguntando, quem vou mandar para matar Acabe? Oh, meu Deus. Meu Deus. Então, eu tenho uma familiaridadezinha com o capítulo 18, que ele é bem legal. E o capítulo 20, no final do capítulo 20, eu acho que todo mundo conhece. Essa história, essa oração aqui, vem antes daquela história em que o povo foi com os levitas na frente, cantando, e aí quando chegou lá, todo mundo tinha se matado. Todos eles. É a oração disso aqui. E aí, no meio disso, você percebe que a oração foi jogada fora do contexto. Todo mundo conhece a história da vitória da guerra, mas ninguém lembra da oração. Ninguém se lembra do que o povo fez. Não, era um povo que confiava no Senhor, e aí eles foram na frente e colocaram a música, enquanto eles cantavam, Deus ia lá, confundiu o povo se matou, quando eles chegaram não tinha sobrado nada, glória a Deus, aleluia, tá. Antes disso houve uma oração, houve jejum, houve um momento de, Senhor, é o Senhor, se não for o Senhor não é nós não, se o Senhor não for a gente não vai. Josafá reconhece que não tem poder para enfrentar essa batalha, mas decide confiar totalmente no Senhor. Isso é raro de se ver nessa parte do Antigo Testamento, tá? Quando os reinos se dividem, você vai ver direto assim, e tal rei sucedeu tal rei, e esse foi pior do que o anterior. E fez o que desaprova o Senhor. Aí morreu, aí deu o filho dele, era pior do que ele. E tinha como ser pior? Não sei, mas era. E aqui a gente tem um rei que serviu ao Senhor. Um rei que, diante de um problema, não correu para solucionar o problema, correu para o Senhor, que era o único que podia solucionar o problema. E uma coisa que eu achei interessante lendo, é que a oração de Josafá, eu não sei se vocês perceberam, mas eu vou ajudar a entender, se encaixa perfeitamente com o modelo de oração que Jesus ensinou. Exatamente igual. Vamos lá? O Pai Nosso começa com exaltação a Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Em seguida, a lembrança das promessas e da vontade de Deus. Venha o teu reino,
seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. E aí sim vem a apresentação da necessidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E a confissão da dependência do Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Antes de Jesus recitar isso, Josafá já tinha feito. Eu percebi falhas na minha oração. Nessa corrida para tentar resolver os problemas e depois você chegar a Deus, a gente se achega a Deus extremamente afobado. Ô Senhor, eu estou precisando do Senhor, velho. Nó, tá difícil, eu não estou aguentando mais, e não sei o quê. Existem princípios, gente. E eu não estou dizendo aqui de orações que vão ou não ser ouvidas, porque isso é o Senhor quem faz. Tá? Deus, apesar de nós, nos ouve, essa é a verdade. Mas existem princípios na Bíblia. Um princípio muito bacana que a gente perdeu é o de tirar os sapatos na presença do Senhor. Não de forma física, não. Mas chegar na calma. Muitos aqui já tiveram esse tipo de relacionamento com os próprios pais. Mãe, opa, calma, respira. Bença, tudo bom com você? Bom dia, tá? O que você quer? Ah, mãe, então, bom dia, tudo bem? Estou querendo isso e aquilo. Respeito. Humildade. Reconhecer a grandeza de Deus, irmãos, não é como eu já achei que era, tá? Eu já achei que era. Inflar o ego de Deus. Ah, não, vou ficar falando que Ele é grande. Não, Ele sabe. Ele sabe, mas às vezes o meu coração não sabe, por isso que eu estou afobado. Eu oro para que eu entenda que Ele é poderoso, Ele é soberano. Se eu estou afobado demais com o problema, sabe por quê? Porque eu esqueci quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer. Em segundo lugar, entender o que Ele já fez. Deus, Ele não deixa de ser Deus se Ele não resolver o seu problema de hoje, porque tem muito problema que Ele está resolvendo aí a uma cara. O principal deles era a sua ida para o inferno, que já estava garantida. Você compraram o bilhete para você antes de você nascer. E aí, quando você bate de frente com o Evangelho, Jesus fala assim, deixa comigo, nego, eu pago. Para lá você não vai, não. Uma pergunta que você tem que se fazer e eu tenho que me fazer. Não é para a gente responder para os outros, não é para eu pagar de santo aqui e falar, não é assim, assim, assado. É a pergunta, se Deus não te desse mais nada, a salvação seria suficiente? Para você adorar Ele, para você buscar Ele? Eu conheço pessoas que buscando ao Senhor, tiveram problemas seríssimos na vida. Seríssimos. Enquanto estavam sendo fiéis a Deus, eu ia colocar aspas, mas é uma realidade. Fiéis ao Senhor, coisas foram tiradas dessas pessoas. Bênçãos não foram dadas a essas pessoas. E elas permaneceram fiéis. A minha pergunta é, eu faria o mesmo? Nós estamos falando aqui de uma oração que foi atendida, tá? Não se preocupem. O povo venceu. Só que a gente foca demais nas vitórias. É impressionante. Você quer, eu quero, a resolução do problema. Não o processo do problema. O nome disso, assim, é inveja. Quando você olha para uma pessoa e fala assim, ai, quem dera eu tivesse o carro igual. Mas não juntou R$1. Vive gastando desregrado. Não sabe o que a pessoa batalhou para ter, o que a pessoa abriu mão para ter. É a mesma coisa com o Senhor. Não reconhece quem Deus é e o que Ele já fez e fala, ai, Deus, por que Deus não me deu isso? E tudo que Ele deu? Não vale de nada? Nós somos assim, irmãos. Só que assim como o Pai Nosso, a oração de Josafá tem uma cláusula depois, que é louvor, adoração ao Senhor. Após a resposta de Deus, Josafá e o povo adoram e louvam em alta voz, confiando que Deus lhes daria a vitória. Eu queria que vocês lessem o versículo 18 e 19. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração diante do Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coraitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Isso mostra que a oração não é apenas pedir, irmãos, mas alinhar-se com a vontade de Deus, depender dele e adorá-lo. Josafá fez isso diante de uma guerra, e Jesus nos ensina a fazer isso todos os dias. Todos os dias. A gente está deixando Satanás mudar o significado das palavras. Louvor não é um momento só. Isso aqui é louvor. Você separando um tempo para ouvir a palavra do Senhor. Você separando um tempo de oração é louvor. Louvar é prestar adoração a algo ou a alguém. E eu coloco o algo sempre no começo dessa frase, porque se você não está louvando ao Senhor, você está louvando alguma outra coisa. Isso é certeza, porque eu faço isso. É certeza. Nos tempos em que nós não estamos adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, nós estamos fazendo a exata mesma coisa com qualquer outra coisa. A primeira lição que a gente aprende, então, com a oração de Josafá, é que nós precisamos estar mais aptos a correr para a nossa Bíblia e buscar a Deus, do que para as respostas dos nossos problemas em outros lugares. Oração é sempre a última alternativa nossa. Eu corri, eu fiz, não, ó Deus, que a gente já chega assim, Senhor, está quase no jeito, só o Senhor bater para o gol mesmo. Mas Jesus, ele gosta de escolher o ângulo dele, tem que ter um vento num grau que é dele também. Ele não sabe se ele está com a camisa boa também, ele quer trocar de camisa, é do jeito dele. Quando Josafá fica sabendo que esse povo todo, essa quantidade enorme de exército vai atacar ele, ele não tenta fazer nada, não tem o que fazer. Não, vamos ver aqui, uma hora nada, vou correr agora que já dá tempo. Senhor, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. Eu acho que falta em nós humildade. Humildade, essa é a palavra. Senhor, faço ideia, velho. Faço ideia. E aí, o que você fala? Não faço ideia. Você tentou fazer o quê? Nada também. Faço ideia. Muitas das vezes, para que as pessoas não sejam preguiçosas, os pastores precisam subir no altar e falar assim, você precisa fazer sua parte. E aí, faz e tudo mais, e Deus vai... Véio, às vezes não tem o que fazer. Você acorda de manhã, você sabe o que vai ser do seu dia? Não tem o que fazer. Eu conheço bons pregadores que dizem que iniciar o dia sem oração é loucura. Porque é exatamente isso. Você não faz ideia. Amanhã eu tenho que trabalhar às 5 da manhã. Chegar lá, vou fazer uns atendimentos. Tem a hora do lanche. Você não faz ideia. Ideia. Começar o dia sem pedir... Jesus, sei de nada, mas meus olhos estão no Senhor. É isso. É imprudente, irmãos. É imprudente comer sem agradecer ao Senhor. É imprudente. Eu acostumei tanto de, quando pegar comida e falar obrigado, Senhor, e tudo mais, que hoje para mim é questão de falta de educação. Parece que, sabe quando alguém te oferece comida, você pega e agradece? É exata a mesma coisa. Valeu aí, Deus. Vamos comer aqui. Exata a mesma coisa. Não nos foi deixado um manual de instruções, que é a palavra de Deus, para pegar poeira na prateleira. Às vezes, a resolução do seu problema está assim na Bíblia. Só que nós achamos que a Bíblia é antiquada demais, ela não vai entender. Vocês verem que é coisa de menino. O adolescente faz muito isso. Meu pai não vai entender. Minha mãe não vai entender. Como se não tivessem sido jovens, não soubessem de tudo o que está acontecendo. Nós olhamos para a palavra de Deus e falamos assim, ela não vai entender. O problema é contemporâneo demais. É gênero, estranho, não. Falar de pronome com Deus e até bate em mim, não vai entender. Mas a palavra foi feita como manual de instrução. Júnior, mas pelo amor de Deus, você está ficando doido. O meu problema específico, a Bíblia não tem solução. Eu te desafio. Me acha na Bíblia aí um pecado que existe nos dias de hoje e não está na Bíblia. Me mostra aí alguém que não passou pelo mesmo que você ou algo parecido. Me mostra na nossa Bíblia, pelo menos na minha e na sua, Deus não nos ensinando como viver. É um manual, gente. Mas nós temos um probleminha com a Bíblia. Lá no fundinho, a gente precisa admitir isso.
Se a Bíblia disser, busque ao Senhor, esteja nos cultos, participe. Eu estava conversando com minha mãe hoje. Como responder às pessoas que falam, eu estou desanimado com a igreja, porque só tem gente falsa, e não sei o quê, não sei o quê. A minha resposta é, Deus mandou cultuar. Mas a igreja... Deus mandou. Não deixe de congregar como é costume de alguns, ponto. Não tem se você quiser, se for do seu agrado, se você achar uma igreja bacana, não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Graças ao bom Deus colocou na minha frente, na frente da minha família, a igreja de Missão Ágape. Se não tivesse colocado, eu passaria a vida inteira pulando de igreja, mas eu não deixaria de congregar, porque Ele mandou. É só isso. Não, mais. Tá, eu sirvo ao Senhor. Servindo ao Senhor, o que Ele manda, eu obedeço. Ele mandou eu seguir, eu vou seguir. Não tem o que fazer. Mas a Bíblia não entende. Hoje em dia as igrejas estão... Você que sabe. Josafá não tentou resolver a situação sozinho, mas reuniu o povo para buscar o Senhor. Isso também é importante. Enquanto nós tivemos na Bíblia reis que foram extremamente imprudentes com a palavra de Deus, que não buscaram o Senhor, nós tivemos Josafá que falou assim, vamos embora, gente? Vamos para o culto? Bora? Mas está tudo desabando em casa, vamos para o culto. Mas nós acabamos de brigar, vamos para o culto. Quem mandou nós brigar no domingo? Domingo é dia de culto. Poxa, briga na terça, briga na segunda, não tem culto. Jacu. Segundo lugar, a oração de Josafá nos ensina a lembrar quem Deus é e o que Ele fez. Como eu falei anteriormente, muitos dos nossos problemas é porque nós esquecemos na hora da dificuldade quem Deus é e o que Ele já fez. Ele já provou, Ele não precisa provar para a gente nada, Ele já provou, mais do que suficientemente, que Ele é o Senhor da nossa vida. Está mais do que provado. Só que aí, mais uma prova, Senhor. Mais uma. Me mostra de novo. Eu quero ver os seus olhos, eu quero ver sua face. Para. Já mostrou, já. Em terceiro lugar, a importância do louvor. E aqui vai uma coisa interessante. Salmos 150, por favor. Versículos 3 a 5. Vai dar tempo. Louve-no com toque de trombeta, louve-no com lira e harpa, louve-no com tamborins e danças, louve-no com instrumentos de corda e flautas, louve-no com som de símbolos, louve-no com símbolos ressonantes. Sabe o que esse salmo está falando? Sobre vários aspectos da vida de Israel. A trombeta era usada em grandes reuniões nacionais e sagradas. Os tamborins e danças, isso aqui está em Levítico, tá, gente? Não é dados não, Levítico. Tamborins e danças eram comuns nas comemorações de conquista, e as flautas eram instrumentos do dia a dia, ou seja, esses instrumentos também apontam para momentos diferentes da vida, assembleias solenes, momentos triviais, conquistas e derrotas. É assim que devemos adorar a Deus, em todo o tempo e com toda a firmeza. Não tem momento certo para adorar, é adorar. Não tem momento certo. Mas Josafá adorou porque ele recebeu a resposta do Senhor. Porque é o Senhor falando. Depois que você entende que o Senhor vai estar com você, se as coisas derem errado, o Senhor ainda vai estar com você. Ele é digno, gente. Eu gosto muito daquela parte da música que diz: e te dá o louvor que é devido, estamos nós aqui. Porque eu tenho duas percepções sobre louvor que é devido. Primeiro, devido ali significa o louvor que ele merece. É o louvor devido a ele. Certo? Ele merece esse louvor. É devido a ele. Devido tem o significado de dívida também. Então, é o louvor que nós devemos a Deus. Nós estamos em débito com o Senhor no quesito louvor. E sempre vamos estar. Sempre. Nunca é suficiente. Porque se eu disser que Deus é grande, Ele é só grande. Se eu disser que Ele é justo, Ele é só justo. Se eu disser que Ele é bom, eu não sei o que é ser bom. Eu não sei o que é ser justo. Eu não sei o que é ser grande. O suficiente para conseguir dizer o que Deus é. Não sei. É pouco.
Dizer o que Deus é pouco. Então, eu vou sempre estar devendo. E o louvor, é para mudar as situações. Quantas vezes eu já ouvi essa pregação? Quantas mil vezes? Por isso, irmãos, louve ao Senhor e as muralhas vão cair. Louve ao Senhor e os seus inimigos serão destruídos. Eu não faço ideia do que vai acontecer. Mas os meus olhos estão em Ti. Aleluia. É isso. Não dá para prometer o que Deus não prometeu. Mas os meus olhos estão nele. E esse é o cerne, o que rodeia toda essa história. Não é a vitória. Não é. Porque a vitória ali é garantida, tá? É um povo que adora ao Senhor e eles estão representando o próprio Deus. A própria Bíblia fala isso. Não são vocês que vão lutar, sou eu. Deus fala isso. Eles estão representando, eles mexeram, não foi com vocês não, eles mexeram comigo. É isso que a continuação do texto diz. Só que não é sobre isso. É sobre a total dependência desse Deus. É sobre o que o povo fez diante da dificuldade. Não dá para prometer vitória. Mas dá para aprender a fixar os nossos olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Não é o que Paulo diz? Para concluir, o povo venceu? Venceu. Venceu a guerra? Da forma mais cabulosa de todas. Mas o foco da mensagem não está na vitória, como de costume, mas nos bastidores. Existe uma frase que é dita: não sei orar como convém, mas eu sei que me convém orar. Só que a Bíblia ensina a orar como convém. Exaltando quem Deus é, entendendo o que Ele fez, e aí sim pedindo ao Senhor. E confiando no Senhor. Confiando que a vitória... Não é confiando no Senhor. Não é confiar na bênção, é confiar no Senhor. Não é confiar na vitória, é confiar no Senhor. O Senhor que pode dar a vitória, e se Ele não der, Ele sabe o que Ele está fazendo. É no Senhor. As pessoas se frustram porque elas têm como Deus, não o Senhor. Elas têm como Deus a vitória. Elas têm como Deus a cura. Elas têm como Deus a libertação. E se não acontecer? Mas não pode, o crente não pode passar. Olhe a sua volta. Olhe a sua volta. Olhe uma lista imensa de heróis da fé que não receberam a promessa. Você não é melhor que Abraão, você não é melhor que Moisés, você não é melhor que nenhum desses heróis que estão na galeria de heróis da fé. Eles morreram sem receber a promessa. Quem tem promessa de Deus, morre sim. Geralmente a oração é o nosso último recurso, mas no caso de Josafá foi o primeiro e, por fim, o único necessário. Versículo 24, tá? Do capítulo 20. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Antes de tudo, antes de pensar no que fazer, mesmo não sabendo o que fazer, os olhos deles estavam no Senhor. Eu podia falar aqui sobre o grande amor de Deus, sobre o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que nós estamos com a cabeça, com a nossa mente, muito mal acostumada. Você não pode ouvir prosperidade que seu bolso coça. Se eu falar bênçãos, você já fica, não, meu Deus, é comigo, é agora, não vai acontecer. A gente nem sabe o que é bênção. O que é bênção? Você acha que carro é uma bênção? E para quem sofreu um acidente? É uma bênção? Você acha que dinheiro é uma bênção? E para quem perdeu a família por causa do dinheiro é uma bênção? Só Deus sabe. Só Deus conhece. Nós precisamos confiar no Senhor. Amém? Quase nunca pensamos na humildade da oração, na importância da oração, no reconhecimento que é dependermos totalmente do Senhor. Que nós possamos aprender com Josafá, buscar o Senhor de verdade, ter mais intimidade com Deus, entender que a oração é um momento seu com o Pai, que é grande, maravilhoso, sabe de todas as coisas, tem poder para todas as coisas e, principalmente, sabe o que é melhor para os seus filhos. Porque talvez você ore corretamente e não vença,
mas só o fato de orar já muda quem você é e a sua relação com o Pai. E eu queria finalizar, me empresta meu celular, amor? Com uma citação. Que na hora que eu estava vindo para cá, eu estava lendo um artigo e me pegou forte. É forte, igreja, é forte. A esposa de C.S. Lewis teve câncer. E questionaram ele sobre por que ele orava em favor da esposa dele. E essa foi a resposta. Deus não precisa da minha oração, sou eu que preciso dela. Oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. O que falta para nós é oração. Para não terminar só com o C.S. Lewis, se buscamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos focar os nossos olhos no que realmente importa, mesmo que nada dê certo. E eu estou aqui mostrando para vocês uma história de vitória. As coisas deram muito certo, mais do que certo. É uma batalha perdida em que ninguém se perdeu. E eles ficaram 4 dias recolhendo espólio. Não estava cabendo mais. Não estava cabendo mais. Ganharam na Mega Sena 4 vezes. Mas não é sobre isso. É sobre os nossos olhos estarem no Senhor. Eu queria finalizar lendo de novo o finalzinho da oração de Josafá. Parte B do versículo 12. E que isso esteja gravado nos nossos corações. Quando a noite escura chegar, e ela vai chegar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Vamos ficar de pé, fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, o Senhor é grande, o Senhor é perfeito, maravilhoso, Deus. O Senhor é um Deus compassivo, Deus. O Senhor é um Deus amoroso que cuida do seu povo, que tem estado presente todos os dias da nossa vida, Deus. Que tem nos abençoado apesar das nossas falhas, Deus. O Senhor tem mostrado que tudo depende do Senhor, que a nossa vida pertence ao Senhor e que nada nós podemos fazer sem o Senhor. Nós não estamos sendo bajuladores, Deus, quando demonstramos que nós entendemos um pouco do que é a grandeza do que o Senhor é. Nós reconhecemos tudo que o Senhor tem feito na nossa vida pessoal. E principalmente tudo que o Senhor fez, principalmente entregando o seu Filho na cruz para morrer por todos nós. Não somos merecedores de tanto amor. Mas ainda assim, o Senhor abriu mão do seu único Filho para nos possibilitar estarmos com o Senhor pela eternidade, Deus. E muitas das vezes nós não te agradecemos por isso. Nós queremos, diante do Senhor, Deus, da grandeza que o Senhor é e da pequenez que nós somos, pedir que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Só o Senhor sabe o que está passando no coração de cada um de nós, os sofrimentos que nós estamos passando, Jesus. Ninguém está aqui diminuindo o sofrimento de ninguém, Deus. Só a pessoa que está sofrendo sabe do que ela está sofrendo, sabe onde dói, Deus. E sabe, mas às vezes se esquece que o Senhor está com ela. Toca o nosso coração, Deus. Toca a nossa mente, Senhor. Que nós possamos reconhecer o Senhor em todas as situações da nossa vida, Deus. Não só nos dias felizes, Pai. Que nós possamos buscar o Senhor em primeiro lugar, para que o Senhor nos molde, nos mude. Para que nós possamos andar todos os dias com o Senhor, como Adão fazia no Éden. Deus, muda a nossa forma de enxergar a adoração ao Senhor, o louvor ao nome do Senhor, o tempo de oração, que não é tempo perdido, é tempo ganho na sua presença, Deus. Eu não profetizo a bênção, Jesus, a vitória, a cura, mas eu proclamo
o que o Senhor disse na sua palavra, que o Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida, Deus, porque viver aqui com o Senhor é morrer, é não viver, é viver uma vida medíocre, é estar debaixo de uma condenação eterna, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Deus. Nos conduz para um caminho reto, de justiça e santidade, Deus. E que nós possamos engrandecer o Seu nome, não pelas bênçãos do Senhor, mas por quem o Senhor é, o Santo Deus, Criador dos céus e da terra. No Seu nome eu oro, amém e amém. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti, né, meus irmãos? Que nós realmente possamos nos firmar no Senhor, que nós possamos declarar a nossa dependência dEle. E eu quero pedir para cada um dos irmãos, para não se escandalizar comigo, mas eu quero glorificar a Deus por vocês estarem vindo nos cultos de quarta-feira. Eu sei que é difícil, porque eu moro a 7 passos da igreja. Não é fácil, mas vocês têm se esforçado e têm mostrado para as suas limitações que quem manda em vocês é o Senhor, não é o cansaço. Todas as vezes que vocês vêm aqui, vocês provam para vocês mesmos que Deus, Ele é o que mais vale na sua vida. E vocês entenderam o princípio do culto, porque nós estamos aqui para cultuar aquele que fez tudo por nós, para aquele que deu a sua vida ao nosso favor, para aquele que nos resgatou. Eu quero agradecer de coração, sabe, a nossa querida irmãzinha que veio nos visitar. Você não é visita mais, não sai de casa, só falta muito, mas sai de casa. Muito obrigado por você ter vindo, tá? Você e seu esposo. Estou muito feliz de verdade pela vida da irmã Maria que está vindo aqui, gente. Nossa, um dia ela tem que fazer um café para nós, o café dela é gostoso, né? A irmã Luzia, a irmã Imaculada, eu sei que é difícil, meus irmãos. Nós que somos jovens, às vezes a cadeira nos cansa, a gente quer levantar. O idoso, eu sei que a nossa igreja ainda não tem aquelas poltronas, teremos em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Mas eu quero agradecer ao Senhor pela vida de vocês. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença aqui nesse lugar. Deus, obrigado, Pai, pela vida do Júnior, que expôs a Tua palavra com zelo. E Deus, eu te agradeço, Pai, pela vida daquela irmã que disse que não congrega nessa igreja porque essa igreja não tem revelação. E essa é a maior revelação que nós temos, que é a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos perdão para aquela irmã e que o Senhor, Espírito Santo, possa continuar cuidando e zelando pela vida daquela pessoa, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar nos guiando através da Sua palavra, que a Tua palavra seja o norte, a direção que nós tanto precisamos, Senhor. Nós escolhemos sermos guiados pelo Espírito do que sermos guiados por espírito dos homens, meu Deus. Pai, nós te agradecemos, permita, Deus, que tenhamos uma semana em Tua presença, e nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nós e através de nós. Seja conosco, Deus, não só hoje, mas para todo sempre, estenda as suas mãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as doces consolações do Espírito Santo seja e esteja com aquele que crê. Você crê, diz amém? Ide para casa, que o Senhor vos abençoe. Amém? Até o próximo culto, irmãos.